Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui para te ajudar mais uma vez nos seus processos aí na área de gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. As empresas são obrigadas a comunicar à Previdência, ao Ministério do Trabalho, os acidentes que forem considerados acidentes de trabalho ocorridos na empresa, ok? Mas quando aquele acidente ocorrido na empresa é considerado um acidente de trabalho? Aí você tem que analisar o que é considerado um acidente de trabalho. Existem vários pequenos acidentes que acontecem nas empresas todos os dias, diariamente, não é? Vários acidentes ocorrem na empresa. E são acidentes pequenos, muitas vezes, cortou o dedo com papel, furou o dedo com clips, botou o dedo no grampeador sem querer e furou o dedo, caiu um arquivo no pé, aí a depender do peso do arquivo, realmente vai ser um acidente, ou o arquivo estava vazio, não machucou tanto, né? Então, várias situações acontecem, que são pequenos acidentes que acontecem no dia a dia, no ambiente de trabalho. E aí é importante você entender o que é considerado um acidente de trabalho. Vamos olhar aqui a legislação da Previdência, que fala sobre acidente de trabalho. É a lei 8.213 de 91, ok? Lá no artigo 19, vou botar aqui, ó, buscar artigo 19. Eu estava já dando uma olhada aqui, porque legislação no Brasil, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que consultar para ver se não mudou, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Então, estava confirmando se o conceito de acidente de trabalho não havia mudado. Vou botar aqui para o meu artigo 19, que eu aumentei o texto aqui para vocês. Está aqui, ó. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados, referido no inciso 7 do artigo 11, okay, desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, o acidente de trabalho, ele vai acontecer no ambiente de trabalho ou a serviço do empregador, ok? E para ser configurado um acidente de trabalho, primeiro, né, se foi morte, né, no exercício da atividade, é um acidente de trabalho, você tem que fazer um acate por óbito, por morte. Ou se aquele acidente causou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, ou seja, aquele acidente ocorrido trouxe a necessidade do empregado suspender as atividades. Ele vai suspender as atividades e como você vai comprovar que ele suspendeu as atividades? Ele foi ao médico, o médico emitiu um atestado. Você vai precisar do atestado para saber efetivamente o que aconteceu. Tá? Muitas vezes você está olhando ali, torceu isso, torceu aquilo, mas quando você vai ver, foi uma fratura, quebrou um dedo, quebrou um osso, não é? Foi uma coisa mais grave. Então você precisa do atestado. Por isso é importante que o empregado vá ao médico e mande uma foto do atestado. O empregado, quando tem atestado médico, ele não deve ser obrigado a voltar à empresa ou ir em algum lugar homologar atestado, tá? Já falei isso em outros vídeos. O empregado, quando está de atestado, ele está com contrato suspenso, ele não está à disposição do empregador. Ele pode mandar uma foto do atestado pelo WhatsApp ou uma cópia de algum jeito, mas ele não é obrigado a ir na empresa ou homologar nada, porque ele não está à disposição do empregador. E se o médico deu atestado, é para ele repousar, não é para ficar indo de um lado para o outro para fazer um procedimento que deve ser administrativo da empresa, ok? Então, o ideal é que o empregado mande uma foto desse atestado ou mande uma cópia de alguma forma para que a empresa saiba qual é o CID ou qual é o que foi que aconteceu para colocar lá no CAT, ok? Então,
para ser considerado um acidente de trabalho, deve ter havido uma suspensão das atividades. O empregado escorregou, lá o chão estava molhado, ou a mulher estava com aquele sapato alto fininho, né? Escorregou, caiu no chão e aí se machucou. Se machucou a ponto de ter que suspender as atividades e ir ao médico? Sim, então emito o CAT. Se não, tá tudo bem, levantei, não machucou, eu continuo trabalhando. Beleza, então não preciso emitir CAT. Cortou o dedo com papel. Cortou o dedo com papel, isso acontece muito para quem trabalha no departamento pessoal, né? Eu já cortei o dedo com papel várias vezes. Cortou o dedo com papel, machucou muito, porque tem uns cortes que são bem profundos com papel. Para quem nunca passou por isso, é um cortezinho chato. E cortou o papel, cortou o dedo com papel, machucou muito. Não, nunca vi nenhum corte chegar a ponto de ir ter que ir no hospital, mas vai que acontece, não é? Então, se precisou ir no médico, atestado, não é? E você emite o CAT. Se não precisou, faz lá um curativo e continua trabalhando, ok? Então, para ser considerado acidente de trabalho, tem que ter a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Os outros acidentes que acontecem no dia a dia, pequenos acidentes que não causam nenhuma necessidade de paralisação, são acidentes sim, mas não necessitam da abertura do CAT, ok? E aí, lembrando que o CAT ele está sendo enviado via e-social desde maio de 2021. Então, lá no e-social, lá você tem uma opção lá em Saúde e Segurança do Trabalho de enviar o CAT. E aí vamos falar de prazo, né? Os prazos, eles vão estar aqui embaixo, ó. Tem também algumas questões que são importantes para vocês saberem, né? O acidente de trabalho, ele é considerado também em algumas situações, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você tem uma série de doenças aqui no artigo 20, que são consideradas acidentes de trabalho, tá? Doença profissional, doença no trabalho, ok? Mas você tem aqui, ó, equipara-se no artigo 21, equipara-se também ao acidente de trabalho para efeito dessa lei. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade de trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação, ok? Então, você tem aí essa situação, claro que isso aqui é uma constatação médica. O inciso segundo, acidente ou sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de. Aí você tem aqui, ó, ato de agressão, ok? Ofensa física intencional, ato de imprudência, de negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, ok? Desabamento, inundação, incêndio. E aqui você tem o inciso terceiro, doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da atividade. Aqui você tem, ó, o inciso quarto, ok? O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Isso aqui que gera muita dúvida, ok? Houve uma alteração no passado que durou só o tempo daquele contrato verde e amarelo, porque fazia parte daquela MP, tá lá do governo anterior. E lá ele tinha tirado algumas situações. Mas aqui tem, ó, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Aí você tem, ó, a linha A, na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa, por mais que esteja fora e fora do horário. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Na prestação espontânea, veja que o trabalhador está prestando serviço de forma espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Então, o empregador, de forma espontânea, por conta própria, foi fazer um serviço para a empresa para evitar prejuízo para a empresa
ou proporcionar um proveito para a empresa. Então, isso tem que ficar constatado. Eu não estava no local de trabalho, eu não estava no horário de trabalho, porém eu fui fazer um serviço por conta própria para evitar um prejuízo para a empresa ou para proporcionar um proveito para a empresa, ok? E aqui, ó, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiado por esta dentro dos seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. E aqui vem ó, a linha D, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, isso aqui é aquele percurso que a gente fala casa-trabalho, trabalho-casa. Aí existe uma série de discussões dentro desse acidente de percurso. Ah, eu moro no centro da cidade, saí aqui do meu trabalho, fui para o centro eu volto para o meu trabalho. Então, casa-trabalho, trabalho-casa. Trabalho aqui, moro no centro, eu saio do centro, venho para o trabalho, se acontecer alguma coisa, acidente de percurso. Quando eu volto do meu trabalho para o centro da cidade onde eu moro, se acontecer alguma coisa, é acidente de percurso. Mas existem situações que geram discussão. Ah, hoje eu vou dormir na casa da minha mãe, que é em outro local. Não é minha residência que está registrada no meu cadastro na empresa. Pô, mas se eu sair do meu trabalho e fui dormir na casa da minha mãe, naquele dia, aquela é minha residência. E quando eu saí de lá e vim direto para o trabalho, eu saí da residência, que era a minha naquele momento, e vim para casa. Então, existem certas discussões que é claro que isso vai ser discutido com a empresa, vai ser documentado para a empresa, para dizer para ela, olha, a minha casa não é aquela, a minha casa da minha propriedade, ou que eu pago aluguel, não é aquela, mas naquele dia eu estava em outra residência que naquele momento era minha, porque eu fui pernoitar lá, eu fui dormir lá, eu fui descansar entre uma jornada e outra. Então, naquele dia, a casa da minha mãe, a casa da minha namorada, a casa da minha amiga, a casa do meu amigo, era minha residência. Então, é importante que o empregado documente isso, apresente o endereço e mostre que naquele dia aquela era a sua residência. Aqui ele não fala percurso da sua no percurso da residência fixa, paga aluguel, não paga, não fala isso, fala da residência. Naquele dia era a minha residência, ok? Então, se isso acontecer, cabe o trabalhador comprovar à empresa que naquele dia era uma residência temporária, ok? Ele foi dormir lá, ele foi descansar depois de uma jornada para começar outra no dia seguinte. É claro que existem questões que o empregado estava indo para a residência, desviou do local e nesse desvio aconteceu o acidente. Aí vão ser feitas as análises. A empresa, ela não corre nenhum problema em emitir uma CAT para o trabalhador. Isso não traz consequências para a empresa se ela entender que aquilo foi acidente de trabalho. Porventura, em algumas situações, eu preferi emitir a CAT, entendendo que aquele questionamento do trabalhador tinha sentido, não é? E deixei a perícia da Previdência analisar, porque quando você emite a CAT, você informa o Ministério do Trabalho para a Previdência, mas quem vai confirmar se aquele acidente foi acidente de trabalho ou não, se vai se enquadrar no auxílio-doença acidentário ou não, é o perito da Previdência, não sou eu. Eu emito o documento. Então, eu entendi que o argumento do trabalhador tinha sentido, emiti a CAT, coloquei lá o que aconteceu, onde aconteceu, e lá na perícia o perito entendeu que não era acidente de trabalho, simplesmente deu o benefício previdenciário para o trabalhador, mas deu o benefício auxílio-doença normal. Cabe ao trabalhador recorrer, porque a empresa fez a parte dela. Então, se o trabalhador apresentar um argumento que tenha sentido, você faz a CAT, isso não vai gerar nenhum prejuízo para a empresa. Pode gerar prejuízo se a empresa não emitir a CAT, e isso atrapalhar ele receber o benefício dele de auxílio-doença acidentário, que tem diferença para o auxílio-doença normal, principalmente no que diz ao retorno ao trabalho quanto à estabilidade, ok? E aqui tem outra questão importante, ó.
Parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Então, para quem tem dúvidas com relação ao intervalo de refeição, o intervalo, pessoal, de refeição é considerado intervalo intra-jornada. É um intervalo dentro da jornada. Então, quer dizer que o empregado está em uma jornada de trabalho e ele teve um intervalo lá dentro. Então, o acidente, quando acontece nesse intervalo, ele também é considerado acidente de trabalho. Está aqui no parágrafo 2º do artigo 20, ok? Parágrafo 2º, desculpe, artigo 21, ok? Porque tem um 21A aqui embaixo, tá? Então, fique atento com isso. E aqui, ó, tem só para terminar esse artigo 21, não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou sobrepõe as consequências do anterior. Ou seja, sofreu um acidente, já estava com um problema, que ele veio, piorou ainda mais, então deixou aí uma situação a ser analisada também pela perícia, se aquilo agravou ou complicou o que ele já tinha antes, ok? Mas é importante, quem trabalha na área de pessoal, é importante ir na legislação e ler, para conhecer realmente a legislação e não trabalhar com informações passadas por outras pessoas e principalmente informações de blogs da internet. Blogs da internet são opiniões, tá? É bom você vir na legislação, ler e conhecer. Nós que trabalhamos na área de gestão de pessoas, na área de pessoal, da mesma forma que quem trabalha na área contábil ou na área do direito, na nossa base de trabalho é a legislação. Então, você tem que trabalhar lendo a legislação e conhecendo o que ela realmente diz. É complicado? Às vezes gera confusão? Gera, porque a legislação do Brasil é uma bagunça. Mas é a sua fonte de trabalho. Você precisa conhecer, ler com calma e entender onde é que as coisas estão escritas para você não ter dúvidas, ok? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Acidente de trabalho é aquele que gera uma necessidade de interrupção temporária, mesmo que temporária, das atividades do empregado, ou então até a morte, né? E aconteceu durante o horário de trabalho ou em algumas situações até fora do horário de trabalho ou fora do trabalho. Porém, é considerado acidente de trabalho e você deve emitir o CAT, ok? Para emitir, acesse o e-social ou envie para o seu sistema de folha a tabela do preenchimento do CAT para cumprir sua obrigação. Qual é o prazo? Vou mostrar para vocês aqui porque eu já estava esquecendo. Artigo 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente à Previdência Social até o primeiro dia seguinte ao da ocorrência. Em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências. Lembrando que CAT por morte, muitas vezes você vai precisar do atestado de óbito. Então, tem que receber o atestado de óbito para enviar, porque ele vai necessitar de uma série de informações que talvez você não tenha sem o atestado de óbito. Ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Um abraço a todos e não se esqueça. Clica aí, se inscreve no nosso canal e vem para Staficus, que aqui é só sucesso. Um abraço.